Após a adaptação do filme de Dragon Ball Super Super Hero, muito vem aí se perguntando qual será a nova saga do mangá de Dragon Ball Super, pois de opções a gente tem inúmeras. Contudo, e se tiver um novo torneio do poder? Qual seria a equipe ideal do Universo 7 para enfrentar os outros times? Será que nós teríamos os Universos 1, 5, 8 e 12 que não participaram do anterior para elevar agora ainda mais o nível da competição? Fala galera do Hero Experience, beleza? Aqui quem fala é o Ramon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, em Dragon Ball, os torneios sempre foram aí os grandes eventos da obra de Akira Toriyama, não é verdade? Porque se a gente pensar em todos, é claro que o mais marcante foi o Torneio do Poder, por conta da épica luta recente, né, do Goku contra o Jiren despertando o instinto superior completo, e por ser também o último torneio feito, mas também pensando logo de cara em outros 4 torneios quando mencionamos esse tópico, até porque, fora o Torneio do Poder, a gente também teve outros tendo impactos bem significativos para a obra, por causa que eles são um grande meio também de desenvolver os personagens em suas narrativas, como foi com o 21º torneio de artes marciais, como foi passado na época do Dragon Ball clássico, mostrando o Mestre Kami contra o Goku na final, fazendo lá o disfarce de Jackie Chan. No 23º, a épica luta contra o Piccolo na final, fazendo o Goku ser o grande campeão. O Torneio do Céu, do qual o Gohan foi o grande campeão, derrotando o antigo antagonista. E na saga Majin Buu, mesmo Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo e os outros não participando das finais, devido ao surgimento do Mago Babidi com seus capangas, que nós tivemos o Trunks sendo o campeão da categoria infantil e na seção dos adultos, com o Mr. Satan depois daquela combinada com a número 18 por causa, claro, da premiação em dinheiro. No último Torneio do Poder tivemos uma boa substituição que foi a do Majin Buu pelo Freeza, já que o Buu ele caiu em um sono de meses, o impedindo de participar, e também por causa que o Majin Buu, em um torneio onde não pode matar, que ele dificilmente seria derrotado, pois o Buu maligno ele só foi destruído graças a Genkidama. Então, além do roteiro ter criado, digamos que essa brecha do Majin Buu ter adormecido antes do torneio como uma desculpa, que isso também foi a grande chave para envolver o Freeza na parada, porque aquele final foi um final, né, realmente digno para a obra, quando tivemos lá o número 17 vencendo a grande competição. De todos os lutadores que o Universo 7 tem, qual seriam os 10 participantes ideais para formar não só uma equipe poderosa, mas também inteligente? Diferente do primeiro torneio, eu digo aqui pra vocês que esse será com um nível muito mais alto, por causa que no anterior apenas participaram os universos mais fracos que tinham um nível mortal abaixo de 7, como foi os universos 2, 3, 4, 6, 7, 9, o 10 e o 11, deixando de fora os universos 1, 5, 8 e também o 12, que provavelmente seriam então os próximos universos a participar de um novo torneio, já que eles devem possuir lutadores excepcionais. Em primeiro lugar, nós temos o protagonista, o Goku, que evoluiu muito o nível desde a última competição. Afinal, no torneio passado, o Goku ele só conseguiu chegar nas finais contra o Jiren graças ao despertar inicial da forma presságio do instinto superior, gerando grandes embates com o lutador do universo 11, como também contra Kefla, despertando a forma completa inclusive no final da batalha contra o Jiren, do qual gerou um imenso hype nas redes sociais. De lá pra cá, o Goku evoluiu muito na saga do Prisioneiro Galáctico, mais conhecida como a saga do Vilão Moro, por ter dominado o instinto presságio e a forma completa de uma forma definitiva, graças ao treinamento com o Anjo Meros e com o próprio Anjo Meros desaparecendo por infringir a lei dos anjos, que gerou o grande gatilho para que o Goku adquirisse a forma completa. E na saga Granolah, com o Goku no início treinando um instinto superior na forma base, fazendo ele desfrutar da técnica até em outras transformações, mesmo que fosse apenas como lampejos, como foi com a forma God e a forma Blue, mas o principal, com Goku na batalha contra o Gas, nos revelando o verdadeiro instinto superior, que agora pode ser utilizado com algumas emoções, após, é óbvio, o Goku ter lembrado dos seus pais devido ao Scouter do Bardock. Goku com certeza vai utilizar muito do True Ultra Instinct, que é o verdadeiro instinto superior, por causa que com ele vai poder prolongar muito as suas batalhas, deixando então a versão com os cabelos prateados somente para enfrentar os personagens mais fortes do torneio, como seu próprio mestre, o Anjo Whis, disse na saga passada, nos revelando então um Goku usando as suas energias com muito mais eficácia
evitando desperdícios, já que nesse lado eles com certeza, vão aí ter os universos mais poderosos como inimigos. O segundo nome, que não é novidade pra ninguém, é ele, o príncipe dos Saiyajins, o Vegeta, que tem tudo para evoluir não só o ego superior diante dos seus oponentes, impondo uma pressão imensa, já que no último torneio a gente teve o Vegeta despertando a forma do Blue Evolution no mangá e também no anime, contra o Toppo e o Jiren, e que contra o Toppo, inclusive, o Vegeta protagonizou uma disputa de energia muito interessante na época, por causa que apenas usando o Ki da forma Blue, ele foi capaz de eliminar o Toppo usando os poderes de um deus da destruição. Na saga Moro, o Vegeta aprendeu a famosa separação forçada do espírito, que lhe garantiu uma enorme vantagem contra um antigo antagonista pelo fato dele ter absorvido a energia de inúmeros seres vivos para se tornar o mais poderoso. Enquanto no arco granular, o Vegeta ele aprendeu o Hakai, despertando a forma do Ultra Ego, que foi muito importante para o seu desenvolvimento, nos gerando então uma imensa curiosidade de qual será o seu desempenho em um novo torneio, sabendo agora que eles terão personagens com um nível absurdo de combate. O terceiro e o quarto nome que teriam um lugar garantido na equipe do Universo 7, que não seria também aí novidade para ninguém, por ter participado do anterior, seria Gohan e o Piccolo. Pelo lado do Gohan, no torneio passado, pelo menos no mangá, a gente teve o Gohan sendo mais honrado, perdendo apenas para Kefla, enquanto na versão animada com a Toei e o Akira largando a mão do filho do Goku, por causa que ele foi eliminado de uma forma aí bem pretensiosa para o Dispo. Depois do filme de Dragon Ball Super Super Hero e com o Gohan despertando a forma do Gohan Bestial, que foi capaz de destruir o vilão Cell Max com o épico Makanko Sapo, que pelo lado do Piccolo a gente teve o Nameku Zeidin, também aí ganhando upgrades, graças ao desbloqueio de potencial do Shenlong com a forma Ultimate, aquela que é meio amarelada, utilizando a sua forma final, a forma do Piccolo Laranja, apenas para enfrentar o Gama 2, que foi derrubado só com aquele mocão de respeito, não esquecendo, é claro, com o Piccolo Laranja segurando o Cell Max, que continha um tremendo poder. O hype para ver o Gohan Bestial e o Piccolo Laranja ajudando o Goku e o Vegeta em suas sagas está cada vez mais próximo de acontecer, depois que o mangá, é óbvio, adaptar todo o filme de Super Hero, nos trazendo um segundo torneio do poder. O Gohan e o Piccolo eles possuem uma sincronia tremenda, como vimos em diversas batalhas no anime de Dragon Ball Super, quando enfrentaram Goku e o Tenshinhan, e inclusive no mangá, quando aconteceu o arco do vilão Moro, em que todos os fugitivos escaparam da prisão galáctica, que ocasionou na vinda do Android 73 e os capangas do Moro enfrentando o Mestre Pupilo. Então, com certeza, além da variação de habilidades e inteligência que o Piccolo possui, que ele contará ao seu lado com o Gohan também esbanjando um enorme poder, como vimos no filme de Super Hero devido às suas novas transformações, para agregar ainda mais força para a nova equipe do Universo 7. Além do Gohan e do Piccolo, a gente tem outros 3 nomes muito importantes para fechar essa lista de personagens que são residentes do planeta Terra. Em primeiro, é óbvio que seria ele, o vencedor do torneio passado, lotado de experiências, o Android número 17, que teve uma participação de peso cheio de estratégias quando enfrentou o Jiren e o Toppo usando o poder de um deus da destruição, evitando a saída do Freeza e sendo também o último a ficar na arena, já que os androides eles não podem ter a sua presença sentida através do Ki. O Android Gama 1, que mostrou ser duro na queda quando enfrentou o Gohan em Super Saiyajin e na forma Ultimate no filme de Super Hero, nos provando que a energia ilimitada dos androides seria uma gigantesca qualidade na equipe do Universo 7, por causa que assim eles sempre teriam um volume de batalha sem perder a intensidade. E por último, aquele que não participou do último torneio do poder, o Majin Buu, por causa que o Bully teria muitas qualidades e habilidades para serem usadas, já que uma das regras que favorecem o Majin Buu seria a do torneio, que não pode matar ninguém. O Majin Buu ele possui a regeneração, um poder de luta bem alto, mesmo não sendo, é claro, do mesmo nível de Goku e dos outros, e não esquecendo de uma das suas principais habilidades, que ele tem o lado mágico, que com certeza poderia ser aí uma das grandes chaves para que o Universo 7 tenha toda essa variação de habilidades. E agora falando dos personagens que fariam parte do novo time, que especificamente moram fora do planeta Terra, que a gente teria outros 3 nomes de peso, e um deles sendo uma grande dúvida. O primeiro deles seria, claro, o Imperador do Universo, Freeza,
que ajudou no primeiro torneio em troca de sua ressurreição, caso o Universo 7 fosse o vencedor da competição, não esquecendo, é lógico, do histórico do evento anterior, pois o Freeza, né, meus amigos, ele ajudou o Universo 7 tanto no mangá quanto na versão animada, lutando até ao lado do Goku contra o Jiren, no qual gerou uma das cenas mais emocionantes de todos os tempos dos animes, e que além do histórico da ajuda do Freeza, por ter sido, né, um grande ponto positivo para que a equipe do Universo 7 fosse a vencedora, que agora atualmente no mangá de Dragon Ball Super, após o arco do sobrevivente, que o Freeza nos provou está mais poderoso que Goku e Vegeta, já que o Imperador do Mal despertou a forma do Black Freeza treinando por 10 anos dentro de uma sala do tempo. Então, o Freeza com certeza, por ser muito poderoso, ele seria uma das grandes chaves para que a equipe do Universo 7 seja novamente a vencedora, mesmo havendo aí muitas controvérsias, né, se ele ajudaria novamente o Goku e seus amigos, sabendo que o universo poderia ser destruído mais uma vez. Outro nome de peso que eu gostaria de mencionar, que deixou aquele arzinho de pode contar comigo caso aconteça alguma treta, seria o Granolah. O Seraldin, que apareceu no arco da saga do sobrevivente, nos revelando não só combates épicos que ele teve contra o Goku, Vegeta e o vilão Gas, mas também por causa do Granolah ele possuía habilidades bem importantes para compor esse novo time do Universo 7, que seria a habilidade especial dos olhos de sua raça, que lhe concede uma mira apurada, visão aguçada e podendo prever o movimento dos músculos e o fluxo sanguíneo dos seus adversários, e por último podendo até, quem sabe, utilizar aí as diversas habilidades que ele aprendeu no arco passado, já que todas elas foram conquistadas por causa do desejo do Dragão Torombo. Não sabemos, né, meus amigos, se depois da saga do sobrevivente, o Granolah ele pode ter perdido as habilidades do Moro, do Freeza e a dos Hakaishins, por conta que o Gas foi o cara que desejou logo em seguida ser a criatura mais poderosa do universo. Isso a gente só vai saber depois se a obra de Dragon Ball Super, é claro, mostrar em um futuro torneio do poder. Depois do Freeza com a sua nova transformação e o Granolah, que a gente teria uma última vaga restante, que eu também, sinceramente, eu pensei muito a respeito de qual seria o personagem para compor esse time do Universo 7. Eu sei que muitos queriam Broly, e eu também, porém vamos ser sinceros. Se atualmente o filme de Super Hero, ele começou aí a trabalhar um Broly controlando um pouquinho a sua fúria, que dificilmente a gente teria o Broly fazendo parte do time do Universo 7, já que ele não estando estável, o lendário Saiyajin poderia até, quem sabe, derrubar os próprios companheiros de time, colocando o Universo 7 em um tremendo risco. Então, é por essas e outras que o melhor personagem para fechar o time dos sonhos do Universo 7 seria ninguém mais e ninguém menos do que ele, o Meros, o anjo que não é mais anjo, e eu vou te explicar o porquê. Diferente do Broly, o Meros ele traria um pensamento muito inteligente e diferenciado para a equipe do Universo 7 por conta do seu ex-histórico como anjo. O Meros, na teoria, ele sabe tudo sobre o instinto superior por ter sido um ser divino que foi punido pelo Daishinkan por ter interferido em um assunto dos mortais na época da saga do Prisioneiro Galáctico, que foi a do vilão Moro, nos mostrando então que esse seria o seu primeiro diferencial. Afinal, se ocultando seus poderes de anjo graças ao instinto superior de uma forma natural que os anjos têm, ele já foi capaz de criar grandes jogadas com Goku, Vegeta e também contra o vilão Moro, que será que sem os seus poderes divinos, o ex-anjo poderia agregar em alguma coisa para a equipe do Universo 7? Como um patrulheiro galáctico, Meros faria de tudo para que o Universo 7 ele se sagre campeão novamente do torneio, por conta não só do legado a ser seguido do evento passado, mas o principal, de proteger o universo a todo custo, custe o que custar, pois esse modo que o ex-anjo entendeu tudo sobre o conceito de vida que existe em torno dos planetas, seres vivos e também dos universos. Resumindo, com esses 10 personagens, a gente teria uma força bruta com os Saiyajins, energia ilimitada com os androides e possivelmente o uso da magia da regeneração do Majin Buu, que poderiam agregar bons atributos para a equipe do Universo 7 para que ela resista em um novo torneio que terá personagens muito poderosos, o surpreendente poder da nova transformação do Black Freeza, que pode abalar muitos inimigos, impondo uma pressão ameaçadora,
a variação de habilidade do Granular, como vimos na saga do sobrevivente, por conta do olho especial da raça dos Cerealdins, e por último com o ex-Anjo Meros, defendendo a vida dos seres vivos, dos planetas e do próprio universo, pois esse é o grande papel de um patrulheiro galáctico. Se o Freeza número 17 ou até o Meros não participar do torneio por causa que o roteiro de Dragon Ball Super pode dar aquela boa e velha desculpa igualzinho ao que aconteceu com o Majin Buu no evento passado, que a gente teria em primeiro lugar na lista de reposição o Trunks do futuro, que além de ser um personagem e tanto que nós poderíamos ter também um Trunks até trazendo, quem sabe, um Super Saiyajin God ou uma forma diferenciada. Em segundo, a gente poderia acrescentar a número 18, caso algum participante também venha desistir, assim como um possível retorno do Android Gama 2, devido ao fato que o Dr. Hido poderia o construir novamente, por ter sido um Android, é claro, o mais poderoso atrás do Cell Max. Muitos devem estar aí se perguntando por que o Goten e o Trunks não aparecem nessa lista, e eu vou dizer o porquê. A gente sabe que o Akira ele estava evitando colocar o Goten e Trunks antigamente na saga de Dragon Ball Super ainda quando crianças, por causa que na época havia circulado nas redes sociais que o Akira ele era contra a violência infantil e que isso tudo não seria bacana para a sua obra como um todo. No entanto, vale ressaltar que o Goten e Trunks ainda são adolescentes que estão vivendo uma vida escolar no colégio Blue Hall, como vimos no mangá de Dragon Ball Super na pré-adaptação do filme de Super Hero, nos provando que ele dificilmente então colocaria os dois na equipe do Universo 7 por serem jovens demais, sem experiência de combate, sendo bem diferente dos outros membros que estão incluídos na lista, pois se eles participassem, é óbvio que eles também ocupariam 2 lugares dentro da equipe. Essa foi a minha opinião e a minha formação do time ideal para o Universo 7 defender o título do Torneio do Poder, agora o Torneio de Poder 2. Mas e pra você, qual seria o seu time dos sonhos, o seu time ideal? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, não esquecendo que se você perdeu os 2 últimos vídeos do canal, é só você clicar um desses cards, já que agora nós ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!